cançãonovaplay.com. Assine. Uma ótima segunda-feira para você, uma ótima manhã, um ótimo setembro, ótimo tudo para você. Que bom que nós estamos juntos e, claro, uma ótima manhã viva, né? Que nós vamos partilhar juntos nesse período da manhã e já pedimos mesmo que o Espírito Santo venha nos conduzir essa semana, esse tempo novo. Você vai ouvir muito aqui na Canção Nova que setembro, a primavera, é o tempo das surpresas de Deus. Então, que o Senhor venha nos surpreender com tudo de bom que Ele tem para nós. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós estamos aqui e queremos sim permitir que o Teu Santo Espírito nos conduza, que as Suas surpresas nos envolvam, mas que o Senhor abra os nossos olhos, ouvidos, coração e todo o nosso ser para a sensibilidade da Tua presença, nas pequenas coisas, nas grandes coisas, mas que em tudo nós possamos contemplar os Seus grandes feitos. Nós estamos aqui pedindo mesmo que o Senhor nos oriente, mas que o Senhor desperte em nós essa sensibilidade à Sua ação, a ação do Teu Santo Espírito em nós, na nossa vida e na vida da nossa família, de todos que nós amamos. Eis-nos aqui, vinde Espírito Santo, seja feita a Sua vontade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém, amém. Gente, o tema do nosso programa hoje é cuidar do nosso corpo, de nós mesmos, como morada do Espírito Santo, como templos preciosos do Espírito Santo. E para esse bate-papo, para essa conversa hoje com a gente, está aqui o Valdo Júnior. Ele é psicólogo e missionário da Missão Maria de Nazaré e vai ser um dos palestrantes do evento Decor Minas. Vai acontecer aqui agora nesse mês de setembro em Divinópolis, em Minas Gerais. Então seja muito bem-vindo, Vivando. Obrigado. Alegria tê-lo no nosso programa. É uma alegria também estar aqui. Também a Isabela Latif. Falei certinho, Isabela? Acertei. A Isabela está com a gente. Ela é Relações Públicas e vai ser a tradutora deste encontro, onde estará o Christopher West, no evento Decor Minas. Então, você já vai ficando aí na curiosidade, que evento é esse que vocês estão falando, né? A gente vai saber e conhecer um pouquinho mais daqui a pouco. A Maria Tereza Cavalcante, ela é consagrada da comunidade Palavra Viva e teóloga, está aqui com a gente também. Bem-vinda. Obrigada. E a Marielle Lino, nutricionista, vai nos ensinar um suco nutritivo. Se a gente precisa cuidar do templo do Espírito Santo, nada como uma dica dessa de um suco nutritivo para a gente entender também as suas preciosidades para o nosso corpo, não é isso? Para o nosso corpo. Então, beleza, bem-vinda também. E para você sentar aqui, que você já viu, né, que essa sala aqui está recheada hoje e precisa da sua participação para você sentar aqui com a gente. O que você vai falar através das redes sociais? Como você cuida do seu corpo como templo do Espírito Santo? Então, você partilha com a gente através do @Manhã Viva, tanto no Instagram quanto no Facebook. Vai ser a sua forma de estar aqui bem juntinho com a gente, participando do nosso programa. Eu já vou aqui para essa conversa gostosa e já quero até perguntar para vocês como que a gente pode compreender o nosso corpo como morada do Espírito Santo. E aí? Então, entender o nosso corpo como morada do Espírito é entender e conhecer, né? Saber, ter consciência que há uma presença divina nele. E essa presença divina, ela deve ser transmitida. Ou seja, o corpo ele é manifestação da ação de Deus, a manifestação do amor, Gabi. E também ele tem funcionalidades, que é justamente transmitir esse amor para que esse amor seja passado. E assim como, né, se nós compramos um material, uma TV ou uma máquina e você não lê o manual, tem consequências, o material estraga mais rápido, o tempo útil dele se torna... A durabilidade dele é menor. É menor, da mesma forma o corpo, né? Se você conhece a função do corpo, se você entende que aquele corpo é manifestação do amor de Deus, a durabilidade dele acaba sendo maior. E da mesma forma, se você usa errado, como o corpo tem sido errado, ele, que é um lugar de gerar vida, vai se tornando no inverso.
E, infelizmente, é uma realidade que tem acontecido hoje. Nós ouvimos tanto falar de cultura de morte. Então, o corpo, que é um lugar para gerar vida, se é mal usado, acaba se tornando um lugar de morte e tem se transformado, eu digo isso com muita tristeza, em um local de cemitério. Onde muitas mães têm usado o corpo para abortar, pessoas que usam do corpo como objeto recreativo para o ato sexual, faz daquele corpo que era para ser um local de gerar vida, um local de morte, um local de uso e objeto do corpo. E também a gente vai, assim, através desse comecinho desse programa, percebendo também essa preciosidade que quando a gente olha, às vezes, para uma pessoa que é de igreja ou é consagrada, você olha e fala, mas você não envelhece não, né? Não é que a gente ouve tanto isso. Você não envelhece não, porque a pessoa está lendo o manual, está sabendo viver bem aí. Justamente. Colocar em uso esse corpo, né, que é o templo do Espírito Santo. Eu costumo dizer que no início Deus fala tudo. E o livro do Gênesis nos revela todos os segredos e como deve ser usado o nosso corpo. Então, se a pessoa lê, medita, ela entende que aquele corpo, que é a imagem de Deus, que deve ser, se é semelhança, porque deve imitar a Deus, e ele é usado para isso. Da mesma forma, a pessoa ela pode, através desse bom uso, usando o manual, poder viver, ser feliz e ter vida plena, né? E rejuvenescer. Sempre costumo dizer, né? As pessoas... Porque tem tanta coisa de rejuvenescimento hoje, né? Mas é porque essa vem de dentro para fora, é diferente. A adoração é o melhor remédio para rejuvenescer. Amar é o melhor remédio para rejuvenescer. Então, você quer ter o seu corpo aí em forma, adore Jesus e ame. E transmita esse amor. Que legal. Acabou o programa já? A gente só está começando, mas olha que legal. É até uma mudança, né, de cultura, uma mudança de pensamento. A gente perceber eu vou repetir agora essa palavra porque eu gostei. Usar essas instruções, esse manual, né? E que ao longo desse programa você possa até mesmo perceber aquilo que você conseguiu já ler no manual, que é o seu corpo, essa presença de Deus em você, e aquilo que você ainda não conseguiu, fala, puxa vida, olha, eu não estou cuidando direito dele, não. E ele precisa ser respeitado, né? O nosso corpo precisa ser respeitado e precisa ser cuidado. E aí eu queria que vocês falassem também para nós, vou aproveitar a nutricionista aqui, né? Para falar para a gente também desse cuidado do corpo. A gente percebeu essa beleza espiritual, né? E na prática, como um amor, eu posso me cuidar. Claro, porque a alimentação faz parte do nosso cotidiano, né? Para a gente conseguir realizar todas essas atividades, tanto, né, até as atividades diárias que temos que fazer, o alimento é a nossa energia. Então, nada como prestar atenção naquele alimento. Estava até conversando antes do programa, e gastar o tempo com a gente é também a alimentação, né? Todo o processo que é a alimentação, não só o ato, né, de comer em si, mas todo o processo, né? Porque hoje nessa vida também muito corrida, as pessoas estão consumindo muitos produtos, às vezes industrializados, essas coisas muito prontas, e que são muito rápidas, e a gente nem tem isso também. É um cuidado com o nosso corpo, né? Usar e abusar do que a natureza oferece de alimentos para a gente, né? Que é a recomendação básica, pensando em nutrição. É consumir os alimentos in natura, né? Minimamente processados, todos esses alimentos como uma forma de cuidar do nosso corpo, pensando na saúde, porque a alimentação é isso, né? É interessante que a alimentação, ela ensina pra gente muita coisa. Como que eu vou cuidar do meu corpo e saber dizer não ao meu corpo e eu mandar nele, não ele em mim, se muitas vezes eu não consigo dizer não para um chocolate ou para uma comida processada. Um brigadeiro, um bolo gostoso. Não que não sejam coisas ruins que eu não posso comer nunca, mas eu tenho que saber do meu domínio. Né? Claro. Inclusive no meu paladar. Porque a gente está deparando com muitos excessos, né? Esses próprios alimentos que eu citei, ultraprocessados, são alimentos que parecem pequenos, mas na verdade, na constituição dele mesmo alimentar, ele é um excesso. Né? Um alimento riquíssimo em caloria e energia, que é um excesso para o nosso corpo.
Então, é uma forma de controlar, né? Tem essa questão do doce, né? Claro que não é... Não é só... Não é negar, né? Não é colocar aquele alimento como um vilão, mas saber também dar o limite, né? Eu posso comer um, eu vou comer um E pronto, me satisfazer com isso. Me satisfazer com isso, exatamente. Não a gula, né? Entra até Agora nesse... é interessante a gente conversando assim que um exercício bom para isso também é a mortificação, o jejum. Quando a gente coloca como uma oferta, a gente está aí nesse tempo, né, de Quaresma de São Miguel e tem tantos outros momentos que a igreja já vai nos ajudando, é uma educação. Sim. Uma educação para o nosso corpo. E eu costumo dizer uma coisa, Gabi. Nós temos uma escola de formação na nossa comunidade, a Escola de Evangelização Palavra Viva, e nela também tem uma formação humana, espiritual e intelectual. E existe também formação no âmbito alimentar. E uma das coisas que eu gosto muito de repetir o alimento, ele tem uma funcionalidade que é gerar vida. O nosso corpo precisa, assim como a nossa alma precisa dos nutrientes espirituais, o nosso corpo precisa de nutrientes. E existem alimentos que nos fornecem esses nutrientes, mas nós temos que reconhecer que existem alimentos que não fornecem. E nós temos uma tendência a usar mal o nosso corpo para comer, para sentir prazer, né? A maioria das vezes, não só em alguns momentos. E esses alimentos, como a Marielle disse, que não tem nutrientes, mas tem bombas calóricas, bombas químicas, que o nosso corpo não foi feito para digerir. E, infelizmente, né, essa má digestão, mau uso do corpo e da alimentação faz com que vá acumulando no corpo muitos resquícios que o nosso corpo não sabe eliminar e vai gerando câncer. E gera, mais uma vez, infelizmente, morte. Tem uma mãe de uma consagrada da comunidade, que ela é enfermeira, e ela fez uma pesquisa da doença que mais mata no país. E ela chegou à conclusão que era o câncer. E aí, no outro estudo, ela prosseguiu. Então, qual é a causa do câncer? A má alimentação. A alimentação está relacionada a várias doenças, né? A doença, né, que está crescendo muito, né, o excesso de peso realmente, né, diretamente relacionado com a má alimentação, né, e os excessos realmente, né, eu acho que a gente esbarra muito nos excessos, que, né, como você citou, está relacionado ao prazer e no não autocontrole, né? Eu vejo que a questão do excesso nos leva à reflexão sobre a virtude. São Tomás fala, né, lendo Aristóteles, que a virtude é o termo médio. Então, tanto a falta quanto o excesso, ali está um desvio e, por isso, o erro. Então, eu vejo que, e é interessante você falar da gula e alimentação, porque quando nós falamos do corpo, logo nós lembramos da nossa sexualidade, claro. Quando nós falamos de teologia do corpo, nós lembramos muito dessa questão. Mas está muito relacionado a questão do pecado da gula com o pecado da luxúria. São Tomás fala que essas paixões estão muito relacionadas. Tanto você disse, Gabi, sobre o jejum é uma prática do autodomínio. Uma ótima recomendação para um casal de namorados que quer ver a castidade é a prática do jejum, porque desenvolve o autodomínio. Então, a partir do momento que eu digo eu quero, mas não posso, ou eu quero, mas não vou, eu estou disciplinando o meu corpo a dizer para essas coisas que são importantes. O sexo é muito importante, é o que mantém a vida humana, e a alimentação é fundamental, porque também mantém a vida humana, ou seja, mas quando eu trabalho isso de forma ordenada, aí vem então a virtude, e aí vem, sem dúvida nenhuma, a saúde, o bem-estar. E é interessante que você começa com coisas pequenas, né? Então, o aceitar ou não um doce, aceitar ou não coisas de menos valor, vamos dizer assim, vai treinando, como você falou, para coisas maiores. Exatamente. Então, não é você já começar com um grande, você vai começando no simples ali, e a gente vai percebendo que isso vai para esse cuidado físico, para a moral, para todo o nosso corpo, né? Para todo o nosso ser na sua plenitude, porque Exatamente. Não é só... A gente não está falando só do corpo, né? Isso mesmo. É corpo, alma e espírito. Isso, João Paulo II diz que nós não temos um corpo, nós somos um corpo. Nós somos um corpo espiritualizado e um espírito corporificado. Ele vai chamar isso de antropologia adequada, né? Que é o ser humano pensando na sua integralidade. A gente não pode enxergar o corpo como uma propriedade nossa. Eu tenho o meu corpo, na verdade, eu sou o meu corpo. Exato. Eu não acordo de manhã e falo, o meu corpo está com fome. Exatamente. Eu não acordo de manhã e falo... Oi, não, meu corpo ainda está morrendo de sono. Eu não acordo e falo, o meu corpo vai no médico. Eu vou ao médico. Então, o ser humano é essa união da alma e do corpo,
a alma espiritual, onde habita essa presença de Deus. E se cada vez nós tivermos mais consciência dessa presença, que Ele tem uma função, nós viveremos melhor, seremos mais felizes. Porque essa semana nós estávamos com um professor na nossa escola de evangelização, que se chama Hans Christian Schmidbauer, ele é um dogmático. E ele lembrava uma frase de Platão muito interessante, que ele diz o seguinte: o ser humano, quando ele faz o bem, ele se realiza. Então, lembrando até o que o Valdo comentou em relação a São Tomás, a virtus e médio significa que cada coisa existe uma regra em si, é aquilo que nós chamamos de lei natural. Então, a nossa vida é conhecer essa lei natural, é conhecer quais são as leis que me regem, que elas nos foi dada, né? E ela é uma beleza, ela não é uma opressão, ela não é um constringir. Nós temos uma visão como se a regra, a lei, ela limitasse a espontaneidade das pessoas e a alegria. Mas, na verdade, o verdadeiro sentido do eros, que leva a pessoa a ser atraída a algo espontaneamente, ele não é somente na atração erótica em si do ato sexual. O eros é uma faculdade que nós temos para ser atraído para tudo que é belo e verdadeiro. Então, o nosso fundador, eles falam, a nossa missão é formar consciência, porque essa é a missão da igreja. Então, a nossa missão é formar as pessoas nessa verdade, como você está fazendo aqui no programa, a Canção Nova oferece isso. Então, formando as pessoas na verdade, elas descobrem a verdade e querem viver aquilo. João Paulo II diz, es et bonum convertit, ou seja, ser é ser bom. Se aquilo foi feito para aquilo, é porque é bom. E é isso que nos leva à alegria, né? E Deus, na sua sabedoria, né, é perfeito, e Ele vai fazendo exatamente isso. Coloca em nós essa sementinha, até para a nossa sobrevivência, né? Então, o alimentar, o comer é bom, a relação sexual, por quê? É para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência da espécie, mas a gente precisa ter essa consciência e saber bem usá-la, né? Para não ir para o lado contrário aí que você falou para a gente. A gente vai fazer o seguinte, vai para o intervalo bem rapidinho e já volta. E eu quero a sua participação aqui com a gente nessa roda gostosa de conversa através do @manhãviva no Instagram e também no Facebook. A gente volta já. Estamos de volta nessa manhã super viva e Deus nos dando aí sinaizinhos, alertas da preciosidade que nós somos. Até você que nos acompanha hoje está se sentindo triste, para baixo, sem utilidade, não sei o que você está vivendo aí, mas que hoje esse programa possa chegar também ao seu coração, de você perceber a preciosidade que você é. Você é morada de Deus, é templo do Espírito Santo, é sobre isso que nós estamos falando no nosso programa hoje. E já quero pedir, até porque a gente começou aí no programa falando de um encontro e você pode ter ficado curioso como que é esse encontro, quando que ele vai acontecer. Então a gente tem alguns encontros que vão falar também sobre esse tema, queria que vocês falassem para nós. Então, o encontro Decor Minas, né, vai acontecer nos dias 14, 15 e 16 de setembro em Divinópolis, com a presença do Christopher West, que é hoje, sem dúvida, o maior pregador sobre a teologia do corpo do Papa São João Paulo II. E ele vai estar em Brasília, vai estar também no Rio de Janeiro e estará conosco. No domingo, o nosso evento, o Decor Minas, ele contará na sexta-feira com a presença do Davidson Silva, com uma noite de louvor para a abertura do evento. No sábado, haverá a presença de vários palestrantes, né, como André Parreiras, como o Padre Christian Shankar, Dom José Carlos, o nosso bispo diocesano. Eu estarei como um dos palestrantes, o nosso fundador, vários outros. E no domingo, a presença do Christopher West durante o tempo todo, né? O Mike também, tem um americano que é músico, que virá com ele. E está toda uma programação maravilhosa mesmo, né? Para que todos possam desfrutar aí de um encontro maravilhoso. Inclusive, nós teremos o Decor Kids, porque os pais que vão querer levar aí os seus filhos os pais participarem, pode deixar as crianças. Vão deixar as crianças e vai ter uma programação específica para as crianças sobre teologia do corpo. Que legal! E a partir de que idade aí para as crianças? Aí a partir dos 10, né, vamos colocar aí dos 2 anos até os 10, 11 anos, vai ter programação no Decor Kids. Que legal! E como que o pessoal pode acessar? Em que lugar eles podem ver aí a programação? Como participar? Pelo site, né, mariadenazaré.com/decorminas, a pessoa pode conhecer sobre o evento e fazer a inscrição.
Que legal. E se você não fala inglês, não tem problema, né? Eles fizeram esse convite, que para mim é a maior honra, porque o Christopher West, se você nunca ouviu falar no Christopher West, ele é simplesmente fantástico. Ele pega a teologia do corpo do João Paulo II e mastiga de uma forma assim que fica super acessível para todo mundo entender, e é maravilhoso. E então o pessoal pensou tanto, né, que nesse evento, com tanto carinho, que realmente me chamaram para ser essa tradutora. E é maravilhoso, né? Porque é uma tradutora que conhece tão bem o conteúdo. É ótimo, não é mais verdade? fácil, né? Facilita de passar. muito, porque a gente vai, às vezes, num evento, o pessoal fica muito preocupado. Ah, mas como é que vai ser? Ele é americano, como é que vai... Mas a gente garante, né, que vai ser uma tradução, assim, bem ambientada, né? Ou seja, com uma pessoa que entende bastante do conteúdo, que nos procurou e a gente fez esse convite. Nós estamos muito felizes, acho que vai ser um evento, um marco mesmo, não só em Minas Gerais, mas no Brasil, porque é a primeira vez que Christopher West vem ao Brasil. Que legal, gente, que alegria. E tem mais eventos também, né, para acontecer aqui, já está mais pertinho. Semana que vem. Nós aproveitamos o feriado, né, dia 7 de setembro, então dia 7, 8 e 9, nós teremos o Seminário de Teologia do Corpo na nossa Escola de Evangelização. Não seria necessariamente um evento, porque são aulas da escola e como é um tema muito importante, como é um tema pouco conhecido e um tema que, na verdade, nós temos considerado como antídoto da revolução sexual, né? João Paulo II, como Papa profético, ele é aquele que dá um antídoto para o marxismo cultural que gerou uma revolução sexual. Então, essas aulas, que seriam aulas comuns da Escola de Evangelização, serão aulas abertas, por isso no final de semana, dia 7... Pegando o feriado aí. Pegando o feriado. Dia 7, 8 e 9 de setembro, na Escola de Evangelização Palavra Viva. Então, se você quiser se informar, conhecer, é só acessar o nosso site, www.palavraviva.com. Lá tem informações sobre o evento, informações sobre a escola. E muito interessante dizer por que teologia do corpo. Talvez as pessoas perguntam, mas teologia não é algo espiritual? Teologia do corpo é justamente por isso. Porque o corpo é o local de comunicação da ação divina, né? Então, nós estamos promovendo esse evento porque o corpo sendo usado de uma maneira errada, o corpo que tem a finalidade de manifestar o amor de Deus não pode se tornar objeto. Inclusive, João Paulo II tem uma frase que fundamenta muito isso. Vocês podiam né? aproveitar e explicar, então, para a gente que está em casa. Claro. O que é essa teologia do corpo de João Paulo II? Essa pergunta é muito pertinente mesmo, porque, de fato, teologia é estudo de Deus. Deus a gente tende a associar questões espirituais, mas João Paulo II dá uma resposta maravilhosa. Ele diz, pelo fato do verbo ter se encarnado, o corpo entrou na teologia pela porta principal. Isso é verdade. Ou seja, né, o fato de Cristo, Deus, ter assumido a nossa condição humana, o corpo entrou na teologia pela porta principal. Ou seja, podemos entender Deus através da realidade do nosso corpo. E é maravilhoso quando nós, então, a partir da teologia do corpo, compreendemos que o corpo é o instrumento que Deus nos deu para amar. E a teologia do corpo, na verdade, ela é uma grande formação sobre o amor humano. João Paulo II começou em 79 as catequeses, as quartas-feiras, as catequeses sobre a teologia do corpo e terminou em 84. Então foi no comecinho do seu pontificado falando sobre o amor humano. E eu acho maravilhoso na teologia do corpo porque a gente pode dividir a teologia do corpo em duas partes. No primeiro momento, responde aquela pergunta, quem é o ser humano? E no segundo momento, responde a questão como o ser humano deve viver. Então, além de tratar do ser humano, aquilo que João Paulo II chama de antropologia adequada, da integralidade, porque a antropologia comum, ela estuda a história da qual conhecemos. João Paulo II, ele amplia de tal modo que a gente ele estuda, né, a partir do livro do Gênesis, o homem original, ou seja, antes do pecado original, o homem histórico e o homem escatológico. Ou seja, a nossa origem, a nossa história e o nosso destino. Então, abrange toda a realidade do ser humano, né? E, no segundo momento, vai falar da vocação do ser humano. Então, faz um tratado maravilhoso sobre o celibato, o matrimônio, e depois explicações sobre a humana vida do Papa Paulo VI, que vai falar sobre a abertura à vida, sobre questões importantes acerca da vida, que é tudo que nós estamos conversando aqui. Tem um texto bíblico que ele trabalha que é muito interessante. Eu particularmente amo, que é Mateus 19. Os fariseus chegam até Jesus, né? João Paulo II vai destrinchando, depois de destrinchar o Gênesis, ele vai destrinchando Mateus 19.
Os fariseus chegam até Jesus e dizem, Jesus, como é isso? Moisés permitia dar uma carta de divórcio à mulher, né? E o que você diz sobre isso? E Jesus começa a explicar. No princípio não era assim. Ou seja, no princípio, quando Deus criou o homem e a mulher, a natureza íntegra, não tinha esse negócio de separar. Por causa da dureza dos vossos corações. Após o pecado, Moisés permitiu que houvesse essa separação. Porém, Deus não criou para isso. Então, o que Deus uniu, o homem não separa. E aí eu fico perguntando, a pessoa fica pensando, então quer dizer, né, que o homem está casado, né, ou até mesmo o sacerdote, muitas pessoas questionam o celibato, né? Então, ele não vai poder ter relação, ele está casado, está muito bem casado, mas não está gostando mais da esposa, ele quer se separar, ele está gostando de outra pessoa, ele não é capaz de vencer aquilo, né? Quando Jesus disse, né, o que Deus uniu, o homem não separa, no princípio não era assim. Jesus está falando de um momento pós-histórico, ou seja, no princípio a natureza conseguia, depois do pecado ela não estava conseguindo mais. Só que Cristo é aquele que vem redimir a carne, né? Então, se Jesus aceita, né, essa separação, se Jesus aceita a traição, se Jesus aceita que o homem não é capaz de viver sem o pecado, Jesus está querendo dizer, eu morri na cruz e não adiantou nada. Eu derramei o meu sangue todo na cruz e não serve para nada. Então, o homem é capaz sim de amar até o fim. Ou seja, um sacerdote, um consagrado, é capaz sim de doar toda a sua vida, que ele trabalha isso na catequese, o corpo tem uma função esponsal. O que significa isso? Ele foi feito para ser doado. E a maior prova que o corpo tem essa função é a vida consagrada em si. Porque a pessoa chamada ao matrimônio, ela se doa ao esposo. A pessoa chamada à vida consagrada, ela se doa à evangelização. Então, é a graça de que existe algo divino comandando o corpo. Não é você, ou seja, ele é capaz de vencer essas tendências da carne, isso é maravilhoso. E se não existisse essa redenção, Jesus não tinha feito o primeiro milagre dele num casamento. Né? E o primeiro milagre foi justamente a conversão da água em vinho. E vinho nas Escrituras, João Paulo II, ele fala que é o símbolo do amor divino. Né? Ou seja, tinha acabado o amor divino entre o homem e mulher. Por isso, né, a carta de divórcio, por isso a dureza dos corações. Mas Jesus veio restaurar esse amor divino para poder que não fosse mais uma união de dois, mas uma união de três, uma união com Deus. Eu aprendi com um amigo que o vinho, ele tem uma função no nosso paladar que é de resetar. Então, você está degustando alguma coisa e de repente você toma o vinho, ele reseta ali o seu paladar. Quando você come de novo, volta aquela, nossa, que delícia, né? Então ele tem essa função de resetar. E no relacionamento, quando acaba o vinho, ele vem resetar, dar esse novo amor. No casamento, esse vinho é o que você vai, aquele amor que está indo, né? Aquele relacionamento. O vinho é esse resetar, não, vou voltar de novo. Nossa, que beijo gostoso, sabe, de voltar a esse primeiro amor. Então, a gente vai também percebendo aí nessa transformação da água e vinho, nessa transformação que Deus nos permite também resetar através da sua presença, através de toda a sua entrega na cruz. Sim, a questão do casamento, né? Não é à toa mesmo que Jesus fez o primeiro milagre numa festa de casamento, porque João Paulo II nos lembra que houve um primeiro casamento de Adão e Eva e que nós somos chamados a um último casamento, que é o casamento de Cristo com a sua igreja, né? Na nossa comunidade, na Missão Maria de Nazaré, a gente dá a formação da teologia do corpo em um aprofundamento, chamado Aprofundamento Amor Fecundo. E a gente divide em 3 partes. O primeiro módulo a gente chama de Volta ao Princípio, o segundo de Chamados ao Amor e o terceiro de Cidadãos do Céu, para mostrar que toda essa formação humana, ela nos aponta também para uma realidade eterna. Nós precisamos compreender isso, né? Quando a gente fala, por exemplo, da cruz, e é um ensinamento também do Christopher West muito bacana, que Jesus na cruz expressa o verdadeiro amor, o amor autêntico de Deus, que é livre, total, fiel e fecundo, né? Então, Tô na ponta da língua. E é maravilhoso quando a gente entende o verdadeiro sentido do amor, porque a gente até falava antes do programa, o problema do mundo é um problema moral. Então, se deturpou o sentido da palavra amor, né? Hoje, amor é sentimento e não é, né? O amor é essa entrega. A maior prova de amor que nós temos é de Cristo na cruz. Então, é importante entender, né? O matrimônio, ele é um sacramento. Ele se tornou sacramento depois desse texto bíblico que eu citei, não era sacramento.
Então, ser sacramento é manifestação da salvação de Deus. E a salvação de Deus se manifesta através do que? Através da cruz. É triste, às vezes é doloroso falar isso, as pessoas não entendem, mas eu costumo dizer, uma mãe, ela prova o seu... A gente sabe que uma mãe ama o filho a todo momento, né? O normal é esse. E uma mãe, ela prova o amor ao seu filho a todo momento. Só que quando ela prova mesmo, quando ela acorda 3 da madrugada para cuidar daquela criança. E ela não acorda assim. E ela não acorda assim, que alegria acordar 3 horas, 2 horas. Não, ela só tem um motivo e uma força ali, o amor. Ela não tem força física, ela está no meio da madrugada, ela não está nem raciocinando direito, mas o amor vai conduzindo, é a mesma coisa. O que faz, e é isso que realiza o ser humano. O que faz mal para o ser humano, ele agir em função de si. Ou seja, ele agir, eu não quero me sacrificar, mas na verdade nós fomos feitos para a plenitude do amor e demonstrar o nosso amor em cada sacrifício. A gente tem muito costume de escolher as coisas. Vou fazer isso porque eu gosto, vou fazer aquilo porque eu gosto. Só que, na verdade, a gente tem que entender o que eu sou chamada a fazer. Né? E aí casa, né? Na verdade, esse gostar com o chamado, você vai entender que é o desejo mais profundo do seu coração. É verdade. Interessante, meu esposo, ele chegou a uma conclusão depois dessas da madrugada. Ele falou assim, o contrário de amor não é o ódio, é o egoísmo. Quando você acorda de madrugada, você quer continuar dormindo, o que te impede muitas vezes de fazer com amor é o egoísmo, né? Não é o ódio, não é... Mas o egoísmo que é realmente isso que você disse, né? Essa entrega total. E fazer porque eu preciso, que eu sou chamada a fazer. Aí tudo muda. E depois que ele entendeu isso, o levantar de madrugada tinha um outro sentido. Era com amor, já não era com tanta raiva ou tristeza ou com desânimo. A imoralidade que o Valdo foi citando, nós temos um conceito errado. Todo mundo busca ser feliz. Isso é claro, as pessoas buscam ser felizes. Só que essa felicidade tem sido buscada de uma maneira errada. Então, à medida que nós vamos... A igreja vai vivendo a sua missão. Cristo diz, ide por todo mundo e fazei discípulos. Esse ide fazer, no grego, mateteuseite, é ide ensinai. Então, cada coisa, sempre que a igreja ensina, as mentes se abrem e a verdade liberta e as pessoas vão aprendendo a ser felizes. Então, quando eu entendo que, na verdade, o segredo é no sacrifício, e através do sacrifício eu experimento a felicidade, que é um estado da alma, e não prazer momentâneo do corpo, que é o que tem acontecido. Nós fazemos de 4 a 5 missões por mês, em paróquias diferentes, com os alunos da escola e os consagrados. O que nós atendemos de jovens, mulheres casadas, né, de homens que estão no alcoolismo, mulheres depressivas e jovens com 17, 18 anos já estão destruídas. Por quê? Não leram o manual de instrução. Usaram o seu corpo de maneira errada. E aí se deixaram ser objeto. E eu vou citar uma coisa que eu acho forte, mas é uma verdade, Gabi. Antes, um rapaz, um homem, para ele ter relação sexual fora do casamento, ele tinha que, no mínimo, ter dinheiro para pagar. Não se achava qualquer mulher assim. De 60, 50 anos para cá, a prostituição tem sido algo gratuito. Infelizmente, dentro de casa. Infelizmente, e por vezes os pais não interpretam direito a misericórdia e nem a parábola do filho pródigo, quando ele diz, o pai, ele não permitiu que o filho fizesse da sua casa um prostíbulo. Ele falou assim, olha, aqui não. E ele rezou, ele intercedeu. E é isso, muitas vezes as pessoas perguntam, mas como amar? Precisa rezar, precisa interceder, precisa pedir essa graça. E colocar os limites, né? E colocar os limites em casa, na família. Né? Gente, é muita preciosidade. A gente vai parar bem rapidinho para o intervalo e volta rápido. Vai lá, toma sua água e volta que a gente vai estar aqui te esperando. Estamos de volta nessa manhã esclarecedora, viu? Para a gente entender a nossa preciosidade, tudo isso só é possível a cada sócio evangelizador que acredita nessa obra de Deus, que é a Canção Nova, e que nos permite falar aí nesse tempo, diante das redes sociais, de um tema tão precioso quanto esse, e que nos faz acordar também para como nós temos cuidado de nós, do nosso corpo como templo do Espírito Santo. Tudo isso é possível por sua causa, viu? Então, muito obrigado, sócio evangelizador, que faz essa missão acontecer, e todo o sistema Canção Nova de comunicação. Eu quero trazer a dica de hoje,
que é a do débito automático. Isso mesmo, você pode escolher o dia e o valor, a melhor forma de você contribuir com a Canção Nova, sem ter o compromisso aí de correr para as lotéricas, correr para os bancos para pagar o seu boleto. Você tem essa facilidade, vamos dizer assim, e o compromisso de nos ajudar sempre naquele dia com o valor que para você é o melhor. Se você ainda não é sócio pelo débito automático e quiser fazer aí a sua mudança, ligar para saber como que eu faço isso, como que vai ser debitado na minha conta. Se você tem as suas dúvidas, você pode ligar para nós no 12 31 86 2600 ou acessar clube.cançãonova.com, tá bom? Fica aí a dica de hoje, para que juntos nós possamos, na fidelidade, fazer essa missão acontecer, que há 40 anos vive assim, na providência de Deus e com a sua ajuda, tá bom? Meu muito obrigado, nosso muito obrigado desde já. E eu quero ler bem rapidinho aqui a sua participação, você que veio sentar aqui com a gente nessa sala de bate-papo, a Lete diz assim: bom dia, que maravilhoso esse tema. O meu filho está doando 1 ano da vida dele para estudar na comunidade Palavra Viva. E ele está aprendendo muito como ser templo do Espírito Santo. Olha que legal. Um beijo aí para a mamãe, ó. Deus abençoe. Também quero ler aqui da Ângela, que aí vem o sobrenome Cortez Ângela. Tema muito interessante. Não é cuidar do corpo pelo corpo, mas como fonte de vida nos dada pelo Criador. É saber que é templo do Espírito Santo. E cuidando, você terá como servir ao Senhor e ao próximo com eficácia e alegria. Isso mesmo, entendeu tudo, Ângela. Amor, Ariana. Acabei de ligar a TV, estou amando acompanhar esse tema. Já falaram da questão do vestuário e suas consequências? Fica aí essa pergunta, guarda aí. Vou ler mais um, tá? A Patrícia. Nosso corpo deve ser respeitado. Para nós cristãos, a masturbação é pecado. Para muitos é normal. Devemos vigiar e orar para não cair em tentação. Ela é lá de São José dos Campos. Interessante a gente pegar aqui que essa realidade do vestuário e suas consequências, a gente não tinha falado ainda não, viu? A gente vai falar agora. E também do nosso corpo, não como um objeto. Então, eu queria já, para a gente ir finalizando aqui o nosso bate-papo, que vocês falassem um pouquinho sobre isso para nós. Então, a questão do vestuário é muito importante, porque como você se veste em algo, como você coloca em algo, a aparência que você coloca é aquilo que você quer mostrar. Então, o corpo humano, como um templo de Deus, ele deve ser coberto e respeitado e vestido como tal, né? E aí também cabe as ocasiões, né? Claro, existe... recentemente aconteceu um fato muito interessante de uma aluna da escola, que ela foi de férias e na escola ela tinha aprendido algo, como se deveria vestir, existe algo de modéstia, né? Como a pessoa deve se compor e tudo. E aí ela voltou de férias e jogou várias roupas fora. Ela tinha roupas compostas e tinha roupas não compostas. E a verdade, ela disse o seguinte, ela viu que tinha roupa de ir para a igreja e roupa de não ir para a igreja, só que na verdade era como se fossem 2 pessoas. Claro que no dia de esporte você vai usar uma roupa, quando você vai para a academia você usa outra, quando você vai para um clube você usa outra, existem as vestes adequadas para cada momento, mas o que você é na igreja você tem que ser em todos os momentos. Então, as nossas partes do corpo, que nós sabemos que são as partes onde demonstra mais a nossa sensualidade, a sexualidade, elas devem ser cobertas. Qual o intuito de ficar se mostrando? Por qual intuito a mulher vai querer? Ela está querendo realmente se fazer de objeto? Uma coisa que é importante a gente frisar é que a gente cobre o nosso corpo não porque ele é ruim, mas porque ele é muito bom. Exatamente. E como ele é muito bom, eu tenho que proteger o meu corpo do olhar luxurioso do outro. Justamente. E convidar o outro a me olhar de forma respeitosa, em que o leve até Deus e não leve a ter pensamentos impuros. Exatamente. Né? Eu vejo assim que a questão, nós temos que estar muito atento, a gente falou da virtude, né? Que é a questão do puritanismo por um lado e a questão mesmo de uma libertinagem, de uma sexual que seria um outro extremo. Então eu vejo que a modéstia, como você diz, e eu vejo também a questão da pureza, como você disse também, essa importância, porque é muito próprio, pelo menos da natureza feminina, a tentação do exibicionismo, né? Enquanto é muito próprio também da tentação masculina a questão da cobiça, do olhar, do desejo. E aí, entrando nessa questão, por exemplo, da masturbação, eu vejo que
e está não só a masturbação, como a pornografia e outros pecados, estão na realidade do utilizar da nossa sexualidade como um instrumento para o prazer, ou seja, como um objeto. Eu costumo dizer que a grande inversão de valores que há no mundo hoje é que nós temos usado as pessoas e amado as coisas. Ou seja, se eu amo as coisas existem para serem usadas e as pessoas existem para serem amadas. Se eu vou inverter isso, por exemplo, a gente fala, por um exemplo, a corrupção. O que é a corrupção? Eu amo as coisas, o dinheiro, e uso as pessoas para obtê-la. Ou seja, a grande desordem no mundo está nessa inversão de valores. Se eu entendo que as pessoas existem para serem amadas e os objetos para serem usados e não o contrário, eu começo a ordenar as coisas colocando no seu devido lugar. Então, o João Paulo II diz da questão do utilitarismo enquanto um erro, enquanto algo que compromete a vivência do amor. Gente, é muita coisa boa. Aqui só começamos uma pincelada do que seria a teologia do corpo. Você pode pesquisar mais, pode se aprofundar, né? E deixar mesmo que Deus vá trabalhando em você nessa leitura desse manual, voltando para o comecinho do nosso programa, desse manual que somos nós, como templos do Espírito Santo. A gente pode não ter, até hoje, trabalhado bem, né? Usou sem ler, mas que tal fazer essa leitura com o Espírito Santo, né? Então fica esse convite para você e obrigado pela presença de cada um, porque agora a gente vai lá aprender a fazer aquele suco nutritivo que a gente falou desde o começo, para cuidar do nosso corpo por inteiro. E lembrando do que você falou, lembrei de uma amiga que falava assim, tá muito bonito, pode tirar. Era a nossa dosagem, né? Colocava uma roupa, tava mais justinho, alguma coisa assim, tá muito bonito, pode tirar. Quem sabe, né? A gente vai aprendendo aí alguns macetes pra gente também não levar o outro ao pecado, né? Vamos lá então pra gente aprender a fazer esse suco. E já sabendo aí dos nutrientes, o que ele vai nos favorecer, o que ele tem de bom para nós. Já que é para cuidar do nosso corpo, né, trouxe a natureza aqui para a gente cuidar. Então aqui a gente tem uma couve, uma maçã. Tá lá no Gênesis também, né? Que ela falou que no Gênesis a gente pode estudar e ver, ó, tá lá toda a criação. E é interessante assim, né, que isso são vários alimentos, porque não existe um alimento que vai te nutrir por completo, né? A não ser o leite materno. Ele ganha, ele né? ganha, é o de ouro. No resto, a gente tem que realmente fazer umas misturas, Sim. assim, e o suco é muita criatividade. Então, por isso, eu trouxe a couve, a maçã, o suco de um limão, pepino, um pedacinho de gengibre para dar uma refrescânciazinha, e aqui água de coco, mas pode ser água comum também, não tem problema nenhum. Não tem problema. É mais pensando em hidratar. E tudo isso tem um porquê também, né, da sua escolha. Olha, o suco, ele é bem criatividade. Né, a couve vai dar o verde, vai dar aquela cor bonita para o suco. Todos são alimentos riquíssimos em nutrientes, vitamina C, fora que hidrata. Mas olha, eu confesso que o suco é bem criatividade. Abre sua geladeira e pensa, isso dá um bom suco. O que eu vou fazer? Legal. Né? E aí, então, a gente tem aqui o suco de um limão? O suco de um limão, tá. Uma maçã inteira que a gente vai usar, meio pepino, porque ele estava bem grandão, e um pedacinho com casca e tudo. Com casca e tudo. Porque esse suco é riquíssimo em fibra. Então, eu nem vou coar. A não ser que alguém tenha algum problema que não possa ingerir muita fibra, mas fora isso, ideal é que ele está bem rico em fibras também. E é legal, pode consumir em qualquer horário do dia. De manhã, quando acordar, já acorda bem. Sim, de manhã talvez esteja recomendado até coar, né? Se você está em jejum. Mas como um lanche agora, por exemplo, agora, né? Seria um lanche da manhã. Agora, tô morrendo de fome. Seria um ótimo lanchinho. Para quem faz muita questão de almoçar ou jantar com um líquido, também pode ser utilizado como acompanhamento, né? Legal. Seria ótimo substituir refrigerantes, sucos industrializados por um suco assim tão nutritivo como esse. Que bom. Certo? Então, vamos fazer? Vamos fazer. Então tá bom. Tá tudo higienizado, tá? A gente já... Ai, tadinha da couve, tá... Ela, já tá com o ar-condicionado aqui, termina tudo dando uma murchadinha. Então, e quem olha leva um susto, né? Mas aqui, mais ou menos, só para ter ideia... Era uma folha de couve, aí eu parti a metade dela aqui, vou pegar mais um pedacinho do caule, rasgar ela mesmo. Com caule e tudo? Com caule e tudo, vamos, tá bom. Né? Vou até pegar um pedacinho mais aqui do caule. E aí vai do seu gosto. A couve é bem no gosto da pessoa, né? Se ela não gostar muito, coloca menos, né? Aqui pode colocar o pepino. Então foi um pouquinho mais de meia couve. Tá. Mas assim, aí eu também... É porque é de olho, né? Mas só pra pessoa... E vai pro seu liquidificador também, né? Porque... Às vezes não consegue. O liquidificador, se não for muito potente, pode ser difícil. Por isso é importante ter o suco e a água. A maçã, vamos partir ela aqui, tirar essa parte
Também do com milho. casca e tudo Com para casca e pegar, tudo, para aproveitar pegar as fibras. todos os nutrientes que ela nos oferece, a fibra. Né? A gente não vai coar, então a gente vai utilizar. Eu vou picar para facilitar mesmo o liquidificador. Tem uma dica... Já ajudar no trabalho dele, né? Tem uma dica legal, assim, do pepino, se você não quiser partir ele pode servir como quase que um socador mesmo, para facilitar o processo. Legal. Né? Mas tem que tomar cuidado para não ir o dedo junto, né? Não, já pensou? Aí tá cuidando do corpo, aí perde os dedos, não dá, Exatamente. né? Vou colocar aqui para levar ela pro copo. Pode. E a gente vai... O liquidificador aqui vai funcionar direitinho, né? Vai ter que trabalhar bastante. Quanto mais picadinho, Melhor, mais né? rápido né? Olha, o tamanho do gengibre, gente, é pequenininho. Um pedacinho só. Eu vou picar também para facilitar. Só uma pontinha dele, né? Porque aqui vai dar 1 litro, então por isso que colocou... Ele é termogênico, assim, ele ainda está em estudo, né? Ainda não tem nada comprovado cientificamente que ele é termogênico, mas ele é muito usado como anti-inflamatórios, para gripe, né? Realmente funciona bem. Então, acho que eu tenho que tomar esse suco bem direitinho limão hoje, também. porque a avó já está querendo ir embora. E aqui a água de coco vai facilitar para o liquidificador processar tudo isso, né? Aí tem quanto mais ou menos? Tem Então, 1 litro? Esse copo aqui, ele não chega a ter 1 litro, foi 500 ml. Tá bom, mais um pouquinho do suco. Mais o suco do limão. Eu vou pôr todo para ele conseguir. E agora vamos bater. Então, vamos lá. Bateu bem, aí o segredo é esse mesmo. Tem tirar que aqui, né? Já te passaram o segredinho, Mas eu não tô né? conseguindo, não. Pronto. Deve servir, então? Vai. Então, assim, aí vai do gosto, realmente. Olha, a gente vê que não tá coado, né? Então, a gente Sim. vai mastigar um pouquinho. Quem Eu não gosto assim, Você lá em casa a gosta? gente toma tudo sem coar. Olha, tá bem. Mas tem gente que não gosta, né? Aí Talvez quem não se gosta pode pudesse bater um pouquinho mais. Bater um pouquinho mais, realmente, talvez teria ficado melhor. Né? Vem pra cá, gente, que aí você já toma o suco também. Vamos cuidar por inteiro. As mamães cuidando dos nenéns, gente, porque tem gente aqui também, olha, que legal. Não sei se você observou, porque ela estava sentada. É a Manuela. A Manuela tá chegando. E a Maria Tereza vão ser bem nutridas já desde o ventre materno. Não só de parte externa, mas também espiritualmente na oração, tudo que nós somos chamados, né? Todo o processo, né, de fazer o suco, né, é todo também um trabalho. Faz parte também da alimentação e do cuidado com o corpo, né? Gastar esse tempinho para cuidar do corpo da gente. Isso foi uma coisa saudável, Uma né? coisa Não é tão algo processado rápido. Ó, E foi tão rápido, né? rapidíssimo, não deu nem pra gente conversar direito. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Vamos ver se tá gostando do suco? Ai, ai. Bem gostoso. Bem docinho. A maçã A ajuda. dica, exatamente, esqueci de falar, a maçã é justamente para isso, para não precisar colocar açúcar. Funcionou. A maçã é para dar o doce e a água de coco E a água também, de coco né? também ajuda. É. Uma delícia. Fica uma delícia, você pode fazer em casa assim, viu? A dica, não sei se eu acho que eu tô com meu sorriso verde agora. Mas obrigado pela presença de vocês. Eu queria pedir, assim, como que eu vou falar? Acho que uma palavra não vai dar, né? Mas uma frase bem rapidinho pra gente encerrar nosso programa, uma mensagem que vocês deixarem para quem tá em casa. Vou fazer uma frase, então, de João Paulo II, que o amor me explicou tudo. Ah, arrasou! E aí? Então, o amor explicou, busque viver esse amor e conheça. Ele vem e ele é revelado através da experiência com Deus e só Deus pode nos revelar e nos fazer viver esse amor. E lembrar que o amor não é um sentimento. Para poder saber o que é amor, a gente usa sempre a experiência da cruz, que é livre, total, fiel e fecunda. E manifestado através do corpo. E o corpo, né, como lindo, como eles escrevem, também possamos cuidar dele pensando na nossa saúde, né, na nossa alimentação. Que legal, gente. Se tivesse combinado, não saía tão Tão bom bem. assim. Obrigado, Deus abençoe. A gente se encontra. Cuide de você. Você é um templo vivo do Espírito Santo, presença de Deus, morada de Deus. Fiquem com Deus e até amanhã.
cançãonovaplay.com. Assine já!